Terranes é um vasto e diversificado reino, onde paisagens majestosas se entrelaçam com antigas lendas. Das montanhas imponentes que tocam o céu aos vales verdejantes e florestas misteriosas, cada canto deste reino guarda segredos e maravilhas. Terranes é habitado por diversas raças, incluindo humanos, elfos, anões e criaturas mágicas, cada uma contribuindo para a rica tapeçaria cultural e histórica do lugar. No coração de Terranes encontra-se o reino de Glaciara, com sua capital, a cidade de Erindor, famosa por sua magnífica arquitetura e seus sábios governantes. No entanto, as sombras começam a se aprofundar sobre o reino, à medida que forças sombrias ameaçam a paz e a harmonia que os habitantes tanto prezam. Rumores de uma guerra iminente se espalham como fogo em palha seca, tornando a necessidade de união e heroísmo mais urgente do que nunca. A saga Lyra. O nascimento de Lyra. Era o ano 10.000 a.C., um tempo em que magia e natureza coexistiam em harmonia. No vasto e gélido reino de Glaciara, a rainha Aelória deu à luz uma menina com olhos tão azuis quanto o gelo mais puro. Ela foi chamada de Lyra, um nome que significava luz, em uma antiga língua glaciariana, pois seu nascimento trouxe esperança ao reino. Desde cedo, os sábios do reino reconheceram que ela possuía um dom raro e poderoso, a habilidade de controlar o gelo. Sua infância foi cheia de maravilhas e descobertas sob a orientação cuidadosa de seus pais, o rei Aerion e a rainha Aelória. Lyra, lembre-se, dizia Aelória, enquanto modelava uma escultura de gelo com a filha. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Lyra, com um sorriso travesso, respondeu: Eu prometo usar meus poderes para fazer coisas boas, mãe. Olha, eu posso fazer um dragão de gelo. E com um movimento de suas pequenas mãos, um dragão etéreo surgiu, reluzindo sob a luz do sol. Apesar do treinamento intenso com os magos mais sábios de Glaciara, Lyra teve uma infância relativamente feliz. Ela formou fortes laços de amizade com outras crianças da corte, especialmente com Kael, filho do capitão da guarda. Vamos explorar a floresta de gelo hoje? Sugeriu Kael, seus olhos brilhando de entusiasmo. Sim, e se encontrarmos uma criatura mágica, eu posso congelá-la. Ou talvez... Lyra hesitou. Ou talvez eu a ajude. Aos 12 anos, Lyra enfrentou seu primeiro grande desafio. Uma nevasca fora de controle ameaçava engolir uma aldeia vizinha. Lyra, precisamos de você, gritou seu pai, o rei Aerion, enquanto se preparavam para partir. Só você pode acalmar a tempestade. Sem hesitar, Lyra partiu com seus pais e um grupo de guerreiros. No caminho, a tempestade rugia, mas ela sentiu a força dentro de si. Cuidado, todos! Ela gritou, estendendo as mãos. Vou tentar acalmar a tempestade. Com coragem e determinação, Lyra canalizou sua magia, moldando o gelo e transformando o vento em suaves flocos de neve. Está funcionando! Exclamou um dos guerreiros, enquanto a nevasca começava a se dissipar. Lyra sorriu, sentindo o respeito e a admiração de todos ao seu redor. Esse evento marcou um ponto de virada para ela, que começou a entender a verdadeira extensão de sua responsabilidade como futura governante e protetora de Glaciara. Seus pais passaram a incluí-la em mais assuntos de Estado, ensinando-lhe sobre diplomacia, estratégia e liderança. Você está pronta para isso, Lyra? Perguntou seu pai, olhando nos olhos da filha. Sim, pai, quero fazer a diferença. Respondeu ela, determinada. Na adolescência, Lyra tornou-se uma jovem determinada e compassiva, sempre disposta a ajudar os outros. Seus poderes continuavam a crescer, e ela passava horas praticando novas formas de usá-los. Lyra, as notícias são alarmantes, disse Kael, ofegante, ao entrar no palácio. Um grupo de saqueadores das terras quentes está se aproximando. Precisamos defendê-los. Venha, vamos! Exclamou Lyra com sua determinação se acendendo como uma chama. Ela liderou a defesa com sabedoria e bravura, criando barreiras de gelo e emboscando os invasores. A batalha foi intensa, com gritos e o som do gelo se quebrando ao seu redor.
Eles estão se aproximando, gritou um dos guerreiros. Não se preocupem, respondeu Lyra levantando as mãos. Eu vou congelá-los. E com um movimento rápido, ela enviou uma onda de gelo em direção aos saqueadores, imobilizando-os. A vitória reforçou sua confiança e a convicção de que estava destinada a liderar seu povo. Ao entrar na idade adulta, Lyra sentia-se um pouco confusa, pois já haviam se passado quase 3 anos sem notícias de seus pais, mas ainda mantinha esperanças. Eu sei que eles voltarão, murmurou para Kyle, enquanto observavam o horizonte. Preciso me preparar para ser a líder que Glaciara precisa. Em um reino oposto, Ardoria, a princesa Serafina Nocturna, crescia sob a sombra de um destino sombrio. Filha única do temido rei Ignis e da misteriosa rainha Nyx, Serafina nasceu sob um céu estrelado, envolta em um manto de sombras. Durante o treinamento rigoroso, seu pai a desafiava constantemente. Você deve ser mais forte, Serafina. O reino depende de você. Eu entendo, pai, respondeu ela, determinada, mas com uma sombra de dúvida nos olhos. Mas e quanto à compaixão? Não podemos usar nosso poder apenas para destruir. Compaixão é um luxo que não podemos nos permitir, retrucou Ignis. A força é o que garantirá a nossa sobrevivência. Serafina, embora tentasse seguir as ordens de seu pai, frequentemente se retirava para os jardins sombrios do palácio, onde a luz raramente penetrava. Ali, ela aperfeiçoava suas habilidades e conversava com Umbra, uma criatura das sombras que se tornara seu amigo leal. Umbra, você acredita que poderíamos usar nossas habilidades para proteger em vez de destruir? Perguntou Serafina, olhando para a criatura. Sombras podem ser usadas para esconder ou proteger, minha princesa, respondeu Umbra, sua voz suave. Você é mais do que uma guerreira, você pode ser uma guardiã. Conforme Serafina crescia, suas habilidades se tornavam ainda mais poderosas. Aos 16 anos, ela já era uma guerreira temida e uma estrategista brilhante. Mas a inquietação dentro dela aumentava. Por que devemos ser temidos? Questionou ela ao pai em uma noite sombria, enquanto olhava para as estrelas. E se houvesse um caminho diferente? Durante uma de suas explorações, Serafina encontrou um antigo grimório que pertencera à sua mãe, Nyx. O livro continha feitiços poderosos e uma filosofia sobre o equilíbrio entre luz e escuridão. Use as sombras para proteger, não para destruir, leu ela em voz alta, enquanto seus olhos brilhavam com a descoberta. Isso pode mudar tudo, sussurrou Serafina, a esperança começando a florescer em seu coração. Eu não sou apenas a princesa das trevas. Posso ser a guardiã de um novo caminho. A Batalha de Glaciara. Lyra estava determinada a seguir seus objetivos e havia se tornado uma guerreira única entre os glaciarianos. Após meses de treinamento intenso, ela se sentia pronta para enfrentar um novo desafio. Em uma noite, Lyra se viu em uma situação complexa. Ela precisava coordenar um ataque a uma base controlada pelos Ardorianos, que estavam saqueando as aldeias mais vulneráveis da região. Lyra, estamos prontos para atacar, disse Kael, ajustando a empunhadura de sua espada ao lado dela. O Exército 5 treinou arduamente. Podemos fazer isso. Sim, Kael, respondeu Lyra, sua voz firme. Precisamos agir rápido. Se não pararmos os Ardorianos, mais aldeias sofrerão. Lyra invocou uma criatura colossal de gelo, que se ergueu majestosa e ameaçadora, com 10 metros de comprimento. Atacando agora, ela gritou, e a criatura lançou flocos de gelo sobre os Ardorianos que se preparavam para a batalha. Não se deixem intimidar! Gritou um dos oficiais ardorianos, tentando manter as tropas unidas. Ataquem! O exército ardoriano, conhecido por sua resistência ao frio, lutou bravamente, mas os flocos de gelo dificultavam sua movimentação. Lyra mantinha uma postura firme, observando a batalha, enquanto sua criatura de gelo avançava, esmagando as defesas inimigas com uma força implacável. Kael, precisamos focar na torre de controle, gritou Lyra, sua voz ecoando sobre o barulho da batalha. Se derrubarmos a torre, desestabilizaremos as comunicações deles. Entendido! Kael bradou, erguendo sua espada. Exército 5, sigam-me!
Os soldados glacirianos avançaram sob a liderança de Kael, seus corações pulsando com determinação. A criatura de gelo devastava as linhas inimigas, suas garras e dentes de gelo arrasando tudo em seu caminho. Protejam-se! Lyra invocou um escudo de gelo ao redor de seus soldados enquanto flechas flamejantes voavam na direção deles. As flechas ricocheteavam no gelo, mas o escudo resistia. Dentro da torre de controle, os oficiais ardorianos corriam em pânico, tentando manter a ordem. A presença imponente de Lyra e a destruição causada pela criatura de gelo abalavam sua confiança. Precisamos de reforços. A princesa de gelo está aqui, gritou um oficial desesperadamente. Com um último empurrão, Kael e Lyra chegaram aos portões da torre. Agora, Lyra, ele exclamou. Lyra ergueu suas mãos e murmurou um feitiço ancestral aprendido nos antigos textos. Gélida destruição. O portão de ferro começou a congelar, rachando sob a pressão do gelo. Vamos, agora! Kael incentivou, enquanto Lyra despedaçava o portão, abrindo caminho para o interior da torre. Dentro, a batalha se intensificou. Kael desarmou e derrotou vários inimigos com sua habilidade de espadachim, enquanto Lyra usava sua magia para imobilizá-los com correntes de gelo. Eles não são páreo para nós! Kael gritou, cortando um soldado ardoriano que tentava atacar por trás. Finalmente, chegaram à sala de comando no topo da torre. O comandante ardoriano, um homem imponente marcado por cicatrizes de batalhas passadas, aguardava-os, sua espada flamejante brilhando na escuridão. Vocês podem ter tomado a torre, mas nunca tomarão Ardoria! Ele gritou, avançando com ferocidade. Kael, fique atrás de mim, Lyra ordenou, erguendo suas mãos para invocar um feitiço. Kael se lançou à frente, bloqueando o ataque do comandante com sua espada. As chamas da espada inimiga eram intensas, mas Kael, determinado a proteger Lyra, resistiu bravamente. Eu não vou deixar que você machuque minha amiga, Kael gritou, desviando um golpe. Aproveitando a distração, Lyra conjurou um feitiço que envolveu o comandante em um casulo de gelo. Agora você ficará preso aqui, ela declarou, congelando-o instantaneamente. Com a torre de controle sob seu domínio, Lyra e Kael sabiam que haviam alcançado uma vitória crucial. Os ardorianos, agora desorganizados e sem liderança, começaram a recuar. Conseguimos, disse Lyra, exausta, mas aliviada, olhando para Kael. Sim, mas a guerra aqui ainda não acabou, respondeu Kael, colocando uma mão reconfortante no ombro de Lyra. Hoje demos um grande passo, mas Ignis não ficará quieto. Enquanto o sol começava a nascer no horizonte, iluminando o campo de batalha com uma luz suave e fria, Lyra e Kael sabiam que a luta pela liberdade de Glaciara estava longe de terminar. No entanto, com cada vitória, a esperança de um futuro livre do domínio ardoriano se tornava mais real. Do outro lado de Terranis, no reino flamejante de Ardoria, o rei Ignis estava furioso ao saber da derrota de sua torre de controle. No salão do trono, cercado por chamas eternas, ele caminhava de um lado para o outro, sua raiva era palpável. Como isso pôde acontecer? Rugiu ele, seus olhos ardendo com uma fúria que refletia seu próprio nome. Lyra, a princesa de gelo, ousou atacar meu exército e tomar nossa torre. Os conselheiros de Ignis, guerreiros endurecidos pelo fogo e pela batalha, mantinham-se em silêncio, temerosos de alimentar ainda mais a ira do rei. Finalmente, Serafina Noturna, a filha do rei, adiantou-se. Seu olhar frio contrastava com o calor do ambiente. Pai, Lyra é uma adversária formidável. Subestimá-la foi um erro. Precisamos de uma nova estratégia. Ignis olhou para sua filha, seus olhos estreitando-se. E o que sugere, Serafina? Como enfrentaremos essa ameaça gelada? Muito bem, Serafina. Você tem minha permissão para executar este plano. Mas lembre-se, qualquer falha não será tolerada. Sim, pai. Não falharei, respondeu Serafina, com o coração pesado, mas determinada. Enquanto começava a mobilizar os espiões e preparava novas estratégias, Serafina sentia um conflito interno. As palavras de Lyra sobre justiça e esperança ainda ecoavam em sua mente. No entanto, ela afastou esses pensamentos, por enquanto, focando na tarefa à sua frente. Em Glaciara, Lyra e Kael estavam cientes de que essa vitória era apenas o começo. Eles sabiam que Ignis não deixaria esse ataque impune e que mais desafios estariam por vir. Mas com cada pequena vitória, a determinação de Lyra de proteger seu reino e seu povo só aumentava. Os dois reinos, tão diferentes em natureza, estavam agora em um caminho de colisão inevitável.
cada um se preparando para a próxima grande batalha que poderia decidir o destino de Terranis. Após a vitória na aldeia, Lyra se sentia mais destemida do que nunca, confiante em defender seu povo. Em seu palácio, ela se dedicava a treinar, quando recebeu a visita inesperada de 3 estranhos nos portões. "Quem são vocês?" Lyra perguntou, franzindo a testa, enquanto estudava os visitantes. Pensava que fossem de Erindor. Viemos de Frostvale, um dos forasteiros respondeu, sua voz suave. Estamos em busca de ajuda. Nossas comunidades estão sendo ameaçadas pelos Ardorianos. Lyra hesitou, desconfiada. "Frostvale, o que faz vocês tão distantes em meio a essa vastidão gelada?" O nosso povo precisa de apoio, princesa. Frostvale é vital para a subsistência de Glaciara e estamos sofrendo ataques constantes. Com o coração acolhedor, Lyra decidiu ajudá-los. "Muito bem, vocês podem ficar aqui, mas sob a vigilância do meu guarda real, Talion Frostblade." Na manhã seguinte, Lyra pediu a Talion que vigiasse os forasteiros. "Talion, estou preocupada. Algo não me parece certo. Quero que você os observe de perto." Sim, princesa. Estarei atento. Talion respondeu, sua expressão séria. Lyra olhou para Talion com determinação nos olhos. "Talion, eu conheço uma poderosa princesa de uma terra distante, ainda em Glaciara. Ela vive em uma vila chamada Snowpeak. Seu nome é Aurora e precisamos dela aqui. Sua magia é essencial para a nossa causa." Talion arqueou uma sobrancelha intrigado. Aurora? O que a torna tão especial? "Ela possui o poder da transmutação", respondeu Lyra, ansiosa. "Consegue transformar-se em uma majestosa águia de cristal. Sua força e graça são incomparáveis, e sua magia pode ser a chave para nossa vitória." Talion respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade. "Então vamos até ela. Se a Aurora é realmente tão poderosa, precisamos convencê-la a vir." Talion ergueu a cabeça, observando o céu. "Como podemos chamar por ela?" Lyra fechou os olhos e, com um gesto delicado, começou a entoar uma antiga canção que ecoava entre as montanhas. A melodia fluiu como um rio suave, e logo uma luz brilhante surgiu no horizonte. De repente, uma águia majestosa de cristal apareceu, seus enormes braços se estendendo enquanto ela descia em direção a eles. A Aurora, a princesa, transformou-se graciosamente na forma humana, com cabelos brilhantes como a neve e olhos que refletiam a luz das estrelas. "Quem me chama em meio a este frio?" Sua voz ressoou como o som do vento nas árvores. "Sou Lyra, e este é Talion", disse a jovem com reverência. "Viemos buscar sua ajuda. A nossa terra, Erindor, está em perigo, e sua magia pode ser a chave para salvar nosso povo." Aurora analisou os dois por um momento, a gravidade da situação evidente em seu olhar. "Erindor, estou ciente da luta que enfrentam. A transmutação não é apenas um poder, é uma responsabilidade. Se eu vier, estarei disposta a lutar ao seu lado." Talion, impressionado pela dignidade de Aurora, interveio. "Juntos, podemos enfrentar qualquer desafio. Sua presença trará esperança, e sua magia será um farol em meio à escuridão." Com um sorriso confiante, Aurora estendeu a mão. "Então vamos. Juntos, traremos a luz de volta a Erindor." Assim, com um gesto majestoso, Aurora alçou o voo mais uma vez, levando Lyra e Talion consigo. Ao descerem em direção à sua nova missão, a chegada de Aurora a Erindor não seria apenas majestosa, mas também transformadora, marcando o início de uma nova era de esperança. Naquela e coragem. noite, um dos forasteiros, em um descuido, deixou um pergaminho. Talion encontrou o documento e rapidamente levou-o para Lyra. "Princesa, preciso que veja isso." Lyra abriu o pergaminho, seu coração disparando ao ler as instruções sobre "Talion, uma sabotagem precisamos no agir castelo agora. de Erindor. Ordene a captura desses forasteiros." Os 3 forasteiros, percebendo a aproximação dos guardas, se prepararam Eles para descobriram atacar. nossos planos. Um deles gritou enquanto conjuravam flechas mágicas. "Avancem!" "Avancem!" Talion ordenou, brandindo sua espada de cristal em direção a um dos forasteiros que se aproximava. Uma batalha intensa se desenrolou no castelo. Os guardas de Lyra lutavam bravamente, mas os forasteiros eram ágeis e estavam prontos para revidar. "Não podemos deixar que eles escapem!" Talion gritou enquanto bloqueavam o ataque. Os 2 forasteiros restantes se retiraram em uma nevoa de sombras, levando a mensagem para Ignis. Guerra das Nações, parte 2.
Enquanto isso, Serafina Nocturna estava em seus aposentos no castelo de Ardoria, refletindo sobre sua missão. Diferente de muitos guerreiros ardorianos, ela pensava estrategicamente. Decidiu que usaria seu poder de manipular as sombras para infiltrar o castelo de Erindor. Na calada da noite, envolta em um manto de escuridão, Serafina deixou seus aposentos, movendo-se com agilidade e precisão. Ao chegar às fronteiras de Glaciara, encontrou um ponto onde a luz das estrelas mal tocava o chão. Com o movimento de sua mão, as sombras ao seu redor se intensificaram, formando um véu impenetrável. É hora de descobrir o que Lyra esconde, murmurou para si mesma enquanto se fundia com a escuridão. Dentro do castelo, ela se movia pelas sombras, evitando as áreas iluminadas. Finalmente, chegou aos aposentos de Lyra. Este é o momento crucial, pensou, esperando pacientemente enquanto a princesa dormia. Com um feitiço de sono, garantiu que Lyra permanecesse adormecida e deixou uma mensagem ao lado dela. Princesa Lyra, sou Serafina Nocturna, filha de Ignis. Não vim para destruir, mas para entender. Talvez exista uma maneira de trazer paz aos nossos reinos. Este é apenas o começo. Com isso, Serafina se retirou, deixando o castelo tão silenciosamente quanto havia entrado. Quando o sol nasceu, Lyra encontrou a mensagem, confusa e intrigada. Serafina, murmurou, refletindo sobre a possibilidade de uma solução. De volta à Ardoria, Serafina refletiu sobre a coragem de Lyra. A determinação da princesa a impressionou, mas a lealdade a seu pai ainda era forte. Certa manhã, Ignis convocou Serafina. Tem um novo plano de ataque para Glaciara, anunciou ele, sua expressão severa. Lyra possui uma arma secreta. Vamos neutralizar a Aurora. Serafina ergueu o olhar interessada. Aurora? Sim. Ela pode se transformar em uma águia de gelo. Se conseguirmos neutralizá-la, teremos uma grande vantagem. Ignis explicou, franzindo o senho. Como faremos isso? Serafina perguntou-se. Iremos equipar nossos soldados com flechas e lanças encantadas com magia de fogo. Ignis explicou. Essas armas romperão a defesa de gelo dela. Entendido, pai, respondeu Serafina, sentindo um conflito interno enquanto se preparava para a missão. Ela sabia que o que estava prestes a fazer poderia mudar o curso da guerra. Naquela noite, Serafina partiu novamente rumo a Glaciara, determinada a cumprir seu dever e talvez encontrar uma solução pacífica. Guerra das Nações, conflito final. Lyra estava em seu salão, aflita e pensativa. Talion, preciso que você comande os soldados do sul, disse, sua voz firme. Aurora, patrulhe ao redor do castelo e nos avise sobre qualquer movimento inimigo. Aurora assentiu, transformando-se em uma majestosa águia de gelo. Suas asas brilhavam à luz do sol enquanto ela subia ao céu. Estamos prontos, Talion declarou, mobilizando os soldados. Do outro lado de Terranis, Ignis liderava seu exército, armado com flechas encantadas. Avancem! Ele ordenou, sua determinação evidente. Serafina se preparou, movendo-se nas sombras. Lux obscura fragor, sussurrou, criando uma esfera de energia sombria. Ela lançou a magia em direção à Aurora. Aurora, em sua forma de águia, notou o movimento e desceu em um voo rasante, mas a esfera atingiu-a, forçando-a a retornar à sua forma humana. Não! Lyra gritou, correndo para proteger sua amiga. Aurora, segure firme! Ela ergueu uma barreira de gelo, interceptando as flechas ardorianas. Talion, ao lado de Lyra, gritou, vamos, rápido! Protejam a princesa Aurora! A batalha começou, com Glaciara e Ardoria lutando ferozmente. Lyra invocou uma tempestade de neve. Não vamos deixar que tomem nossa terra, gritou. A neve obscureceu a visão dos ardorianos enquanto eles lutavam contra a fúria do gelo de Lyra.
Serafina, ainda escondida nas sombras, aguardava o momento certo para agir novamente. Estamos juntos nisso, Aurora, disse Lyra, com um sorriso determinado. Vamos proteger nosso lar a qualquer custo. A Guerra de Nações havia começado, com ambos os lados determinados a vencer. O futuro de Glaciara e Ardoria dependia da coragem de seus líderes, em uma batalha épica que moldaria o destino de Terranis. Não vamos ceder, gritou Lyra, sua voz ecoando pelo campo de batalha. Defendam nossas terras com tudo o que têm. Ignis, furioso com o recuo forçado, gritou ordens para seus comandantes. Reagrupem-se e preparem as armas de fogo. Não deixem que o gelo nos vença. Os soldados ardorianos, usando suas flechas e lanças encantadas, começaram a lançar ataques de fogo contra a tempestade de neve, tentando dissipar a magia de Lyra. As chamas cortavam o ar gelado, criando um espetáculo de luz e sombra. Aproveitando o caos, Serafina se materializou do nevoeiro próximo à Aurora. Com um olhar determinado, ela lançou um feitiço de sombras diretamente contra a amiga de Lyra. Tenebrai vinculum, sussurrou Serafina, e correntes sombrias surgiram do chão, envolvendo a Aurora e restringindo seus movimentos. Aurora lutou contra as correntes, mas a magia era poderosa. Lyra, cuidado! Gritou ela tentando avisar sua amiga.